Boa tarde, eu sou Ana Caroline e meu grupo é composto por Aniele e Carla Beatriz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre orações subordinadas. As orações subordinadas, elas são formadas por três tipos, que são elas: orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Dentro da nossa gramática normativa, nós possuímos alguns tipos de períodos. Um deles é o período composto por coordenação e o outro é o período composto por subordinação. O período composto por subordinação, ele possui mais de uma oração. Sempre vai possuir mais de uma oração, duas ou mais. E ele, dentre essas orações, uma é a principal e a outra é subordinada. Uma é principal e outra é subordinada. Prestem bem atenção. Além disso, elas podem exercer uma função de substantivo, ou de adjetivo, ou de advérbio, como eu já falei para vocês. Essas três funções podem ser vistas dentro do período composto por subordinação. Já o período composto por coordenação, as orações elas não têm dependência sintática, ou seja, elas são uma oração independente. Vou dar alguns exemplos para vocês. Um exemplo muito bom é o sol brilhou. O sol brilhou é um exemplo de oração por coordenação, oração composta por coordenação. O sol brilhou. Ele é um exemplo de coordenação, de período composto por coordenação. Essa oração tem um sentido e ela não precisa de mais outra para obter o sentido, pois ela é independente. Mas agora vamos mudar a frase para vocês prestarem atenção. Como tudo vai mudar agora. As crianças saíram quando o sol brilhou. Veja que aqui já mudou a sentença e o sol brilhou já não é mais uma oração independente. Ela precisa de outra oração para se tornar uma oração com sentido. Aqui nós temos as crianças saíram como oração principal e quando o sol brilhou como uma oração subordinada. Ou seja, esse tipo de oração é uma oração que existe duas sentenças que dependem uma da outra para obter sentido. Ela é uma oração composta subordinada. Ela tem um período composto subordinado. Além disso, a classificação das orações subordinadas sempre irão depender de uma função citática. Ou seja, as funções citáticas que nós podemos aqui elencar, que podem ser vistas em uma oração subordinada, são sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, aposto, complemento nominal, adjunto nominal e adjunto adverbial. Logo, as orações subordinadas têm valor de substantivo, adjetivo e advérbio. E é justamente por isso que elas são classificadas como orações subordinadas. Substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as orações subordinadas adjetivas. Agora que nós sabemos o que é uma oração subordinada, nós vamos entender quais são os melhores métodos de ensino para serem aplicados nesse conteúdo. A princípio, nós vamos falar sobre as orações subordinadas adjetivas e quais são os melhores métodos para serem ensinados através dessa oração. Então, o professor, a princípio, ele deve estabelecer uma equivalência entre a oração e a classe gramatical adjetivo,
já que nós estamos falando sobre orações subordinadas adjetivas. Então, é importante e é interessante que o professor ele fale sobre o adjetivo, o que é o adjetivo e de que forma ele se insere e ele causa sentido naquela frase. Então, ela propõe que se utilizem frases, porque a utilização das frases faz com que os alunos eles entendam de forma prática como é que funciona a sentença, a estrutura daquela sentença. Então, ela dá como exemplo aqui duas frases. A primeira diz: o filhote desaparecido nasceu há 15 dias. E a segunda frase diz: o prefeito recebe uma doação surpreendente. Então, considerando o nível de conhecimento sintático já existente entre a turma, o professor ele vai fazer alguns questionamentos. Ele vai perguntar para os alunos quais são as palavras que estão ao redor do núcleo daquela frase. É importante que o aluno ele entenda o núcleo. O que é o núcleo? O verbo. Então, o professor ele vai perguntar quais são as palavras que estão ao redor daquele verbo. No caso da primeira frase, o filhote desaparecido nasceu há 15 dias, nós vamos ter o filhote desaparecido e há 15 dias. Essas palavras estão ao redor do núcleo do verbo nasceu. E na segunda frase, nós temos o prefeito e uma doação surpreendente, que estão ao redor do verbo, do núcleo, recebe, receber. Então, os alunos precisam entender quais são as palavras que estão ao redor do verbo. A partir desse ponto de vista, o professor ele já pode pedir que os alunos eles destaquem quais são os adjetivos presentes nas frases e pedir que os alunos eles substituam esses adjetivos. Então, na primeira frase, nós temos o filhote desaparecido. Então, o professor ele pede que o aluno ele substitua essa frase, esse sintagma, que ficaria o filhote que desapareceu, tornando, portanto, essa oração numa oração subordinada adjetiva. Como ficaria uma doação surpreendente? Ficaria uma doação que surpreendeu, tornando essa oração numa oração subordinada adjetiva. Então, é interessante que o professor ele apresente aos alunos as estruturas que compõem toda a frase e, acima disso, ressalte a classe gramatical que está sendo estabelecida nesse conteúdo, que seria o adjetivo. Neste ponto do trabalho, nós já vimos as orações subordinadas, a diferença de período simples e composto e as orações subordinadas adjetivas. Chegamos agora no ponto do exercício de analisarmos as orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas exercem função que o substantivo teria no período simples. Quais sejam elas? São 6 funções. Aqui estão: a de sujeito, a de objeto direto, a de objeto indireto, a de predicativo, aposto, complemento nominal. Se são 6 funções,
que o substantivo exerceria no período simples. Então, ao passar para as orações subordinadas substantivas, nós teremos aqui 6 orações subordinadas substantivas. Nós teremos 6 tipos. Mas o que difere do período simples para o período composto? No período simples, nós teríamos apenas uma ou duas palavras exercendo ali a função de sujeito. No período composto, nós teremos, ao invés de uma ou duas palavras, nós teremos uma oração inteira. Então, eu vou trazer uma oração aqui como exemplo. Uma oração subordinada substantiva subjetiva. Na subjetiva, ele exerce função de sujeito para a oração principal. Oração principal não tem conjunção. Oração subordinada é aquela que inicia com uma conjunção integrante, quais sejam o que ou se, apenas essas duas. Então, aqui está a oração que eu trouxe. É óbvio que todos seremos aprovados. Nós observamos de cara que temos duas orações, pois temos a presença do verbo ser e aqui, seremos. Duas. Como identificar a oração principal da oração subordinada? A oração principal, é óbvio, ela não tem conjunção. A oração subordinada, ela inicia com a conjunção integrante que todos seremos aprovados. Então, temos aqui todos os critérios. Nós temos duas orações, nós temos a principal e nós temos a subordinada. Então, aqui na definição, nós vemos que nessa daqui, na oração subordinada, substantiva, subjetiva, nós vemos que há a função de sujeito para a oração principal. É óbvio. Há um sujeito expresso nessa oração principal? Nós não vemos. Se nós fôssemos perguntar a oração principal, é óbvio o quê? Quem é óbvio? Não temos resposta. A segunda oração, que todos seremos aprovados. A segunda oração exerce função de sujeito para a oração principal. Então, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então, vamos aqui para a definição. Oração subordinada substantiva são aquelas que têm uma função sintática para a oração principal. Mas a pergunta do trabalho de hoje é: como abordar isso em sala de aula? Nós traremos aqui 3 exemplos para apresentar. Apenas 3 dos muitos que há. O primeiro é bem fácil. Assinale a alternativa. Tá aqui. Assinale a alternativa. Em assinale a alternativa, nós podemos explorar vários métodos. Assinale a alternativa, nós poderíamos colocar as opções em cima, as 6 opções. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Todas as 6. E dizer, assinale a alternativa que corresponde à sentença, à oração tal. Então, nós teremos a opção. Ou nós poderíamos colocar a oração, como nós colocamos aqui, e abaixo colocar para assinar as opções. Ou colocaremos a oração em evidência para assinar a opção, ou colocaremos as opções em evidência para assinar a oração que corresponde àquela opção. Então, neste daqui, a oração que nós trouxemos foi: os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração em destaque é essa. Substantiva, objetiva, indireta. Esse aqui é apenas um exemplo. O segundo exemplo que eu trouxe foi criar uma oração substantiva, uma oração subordinada. Poderíamos solicitar aos alunos que criassem uma oração subordinada. Atrelada a esse segundo exemplo, ao terceiro, explicar o porquê das orações serem classificadas dessa forma. Então, muito obrigada. Trouxe apenas 3 exemplos de exercícios para serem utilizados em sala de aula e espero que vocês tenham gostado
e até a próxima.